Olá, professores de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao módulo de Geometria do Prolímpico. Meu nome é Roberto Santana, eu sou professor do Instituto de Matemática e Estatística da UFBA e nós vamos estar aqui conversando nas próximas aulas sobre alguns teoremas e resultados envolvendo geometria olímpica. As pessoas que estão no chão da escola em sala de aula sabem muito bem de uma verdade que incomoda. A geometria frequentemente é deixada para depois, é deixada para o final do livro e tratada com muita pressa ao longo do ano letivo. Isso acaba por ocasionar muitas lacunas de aprendizado dos nossos alunos, que chegam ao ensino médio com bastante problemas de visualização. Eles veem uma figura, mas não conseguem enxergar a estrutura por trás dela. Na minha experiência, coordenando a OBMEP na Bahia e também liderando o programa de extensão Matemática Olímpica aqui na UFBA, eu tenho percebido que o segredo para destravar esses alunos não consiste apenas em ensinar fórmulas, e sim ensinar a olhar. Ao longo das próximas duas aulas, estaremos vendo alguns teoremas que são verdadeiros divisores de águas no nível 2. Estamos falando dos teoremas de Ceva e de Menelaus, como vocês estão vendo aqui na tela. Esses teoremas são capazes de transformar problemas geométricos muito complexos em problemas algébricos simples, como veremos em breve. Hoje o nosso foco é a concorrência. Imagina que temos três retas que se intersectam em um único ponto. Isso parece ser uma grande coincidência da geometria. Mas nós vamos ver que existe uma intuição e uma lógica física por trás. Veja a figura que preparamos para vocês. Pense que temos aqui um triângulo com massa desprezível, e sobre os vértices desse triângulo eu estarei colocando objetos de pesos iguais. Podemos supor que serão objetos de 1 quilo, por exemplo. Os quais estamos desenhando para colocá-los nos vértices do triângulo. Sabemos pela física que, se caminharmos ao longo desta direção, a região de equilíbrio vai estar exatamente na metade do caminho. Eu vou marcar essa região, aproximadamente aqui. E, da mesma forma, se caminharmos pelo outro caminho, vamos ter a metade marcada mais ou menos neste ponto. Estou fazendo a olho nu e ela corresponderá à região de equilíbrio para este lado, para este caminho. Isso acontece já que os pesos são os mesmos em ambos os vértices do triângulo. E da mesma forma a gente pode fazer com o terceiro lado. Eu irei agora conectar um dado vértice à metade do caminho no lado oposto. E vou deixar esse outro ponto marcado aqui também. A título de informação, essas linhas que nós acabamos de desenhar, que conectam um dado vértice ao lado oposto no triângulo, são chamadas de cevianas. Esses nomes, um pouco diferentes, eles têm uma razão de ser. No caso das cevianas, elas são denominadas em homenagem a Giovanni Ceva, sobre o qual nós iremos falar um pouco mais em detalhes à frente. Nós sabemos da física que, se quisermos equilibrar esta placa, esse triângulo, com massa desprezível no seu interior, porém com pesos alocados nos seus vértices, devemos colocar o ponto de sustentação como sendo o ponto de encontro das medianas. Curiosamente, as medianas elas se encontram em um único ponto. É possível demonstrar isto usando as técnicas clássicas da geometria plana. E esse é o ponto, é o baricentro, chamado de centro de massa também, no caso em que a densidade é uniforme ao longo da placa. Estaremos pensando desta forma. Muito bem.
Mas o que aconteceria agora se, de repente, eu quisesse alterar os pesos que aqui estão nos vértices? Digamos que, para o vértice que eu estou apontando aqui, tenhamos agora um peso de 5 quilos. Para esse outro, nós tenhamos um peso de 2 quilos. O que é que vai acontecer com o equilíbrio ao longo deste triângulo? Para começo de conversa, já sabemos que o equilíbrio aqui não estará na metade do caminho, já que eu tenho um peso de 5 quilos desse lado e um peso de 2 quilos desse outro lado. Se eu fosse tentar equilibrar essa direção, certamente eu vou ter que puxar essa linha um pouco mais para cá, para que as coisas deem certo. Para fazer isto, eu vou acessar a região interna aqui do triângulo e vou arrastar essa linha um pouco mais para cá. Como esse peso ficou maior do que este, eu vou ter que arrastar essa linha um pouco mais para cá também. Como este peso está muito menor do que este, eu vou ter que arrastar essa linha mais para baixo agora. E ela vai ficar mais ou menos assim. É possível demonstrar que, nesse caso, as linhas ou as sevianas de equilíbrio do nosso triângulo continuam se encontrando em um único ponto. Curiosamente, isso vai acontecer. A física nos garante isto. Nós temos a concorrência das 3 sevianas de equilíbrio novamente. Isso é um fato muito curioso que nós estaremos investigando a seguir através do famoso teorema de Seva, que vai nos dar condições sob as quais determinadas sevianas num triângulo elas vão ou não ser concorrentes. A história por trás desse teorema é fascinante. Nós podemos ver que esse teorema é chamado de teorema de Seva, em homenagem a Giovanni Seva, como eu falei. E o Giovanni Seva era um engenheiro italiano que publicou esse resultado em 1678 para entender sistemas estáticos e hidráulicos. E não é coincidência que o livro onde o Seva publicou esse resultado se chamava Construção Estática. E vejam a figura. O Seva usou a física para provar a geometria. E digo para vocês que a verdade histórica por trás desse teorema é ainda mais rica do que eu estou falando até aqui, porque quase 600 anos antes de Seva ter publicado esse resultado, um rei árabe de Saragoça, cujo nome eu não me atrevo a falar nesta gravação, mas eu deixei aqui escrito para que vocês possam saber. Ele também, além de rei, era um matemático brilhante e publicou este resultado, este mesmo resultado que foi publicado pelo Seva, ele também o publicou em um livro chamado O Livro da Perfeição. Eu trouxe um recorte desse livro para que vocês possam ver. E, curiosamente, a autoria final para este teorema ainda é desconhecida, pois não se tem certeza se este rei árabe ele demonstrou de fato esse teorema pela primeira vez na história da humanidade, ou se isso se trata de algum compêndio, algum compilado de resultados antigos que ele resolveu incluir no seu livro da perfeição. Isso nos mostra que a matemática é uma construção humana e universal. E hoje nós vamos usar essa ferramenta para ajudar a organizar o raciocínio dos nossos alunos. Eu preparei um caminho que vai desde a intuição básica sobre áreas até resolvermos problemas um pouco mais avançados, como os que caem na OBMEP e outras competições de Olimpíadas de Matemática, inclusive as internacionais. Preparem o material e vamos para a lousa. Antes de demonstrarmos o teorema de Seva, precisamos de algumas ferramentas introdutórias que nos ajudarão bastante nessa tarefa. A primeira delas, vocês estão vendo na tela, é o lema das áreas. Vamos ler juntos. Sejam ABD
e ACD, dois triângulos que possuem a mesma altura H em relação à reta suporte de suas bases. Então, nesse caso, a razão entre as áreas vai ser exatamente igual à razão entre os comprimentos das suas bases. Gostaria de reforçar que esta notação aqui corresponde à área de um polígono. Dessa forma, se eu coloco ABD entre colchetes, quer dizer que eu estou querendo calcular a área do polígono determinado pelos pontos A, B e D. Para quem conhece um pouquinho de geometria plana básica, sabe que essa fórmula aqui é muito fácil de ser demonstrada. Mas eu trouxe essa ferramenta para vocês não porque ela é fácil, e sim porque muitas pessoas se esquecem do potencial que esta estrutura, que essa visualização possui para a gente demonstrar coisas muito interessantes na geometria. E para exemplificar isto, eu vou trazer uma animação que preparei para vocês no GeoGebra para que a gente consiga enxergar as coisas de uma forma bem mais detalhada. Vamos ver. Aqui no GeoGebra, eu estou colocando dois triângulos, o triângulo ABD e o triângulo ADC. Eu pedi ao GeoGebra para calcular a área do triângulo ABD, e o valor dessa área está aqui. Pedi ao GeoGebra para calcular a área do triângulo ADC, e o valor está aqui. Também pedi ao GeoGebra para descrever aqui o comprimento da base BD e o comprimento da base DC. Estamos vendo que ambos são iguais. E quando olhamos aqui para cima, o quociente entre os comprimentos das bases é 1. O quociente entre as áreas também é 1. Vejam que por mais que eu mude os triângulos, ou seja, por mais que eu mude o ponto A, contanto que eu mantenha a mesma altura dos dois triângulos, ou seja, eu estou mexendo o ponto A ao longo de uma reta G, que é paralela à reta F, eu não vou alterar esses quocientes, não vou nem alterar as áreas que aqui estão. Se eu quiser alterar essas áreas, desde que eu continue mantendo esta relação de paralelismo entre a reta G e a reta F, ou seja, os pontos B, D e C são colineares e estão numa reta que é paralela a essa outra reta aqui, eu vou manter a relação de igualdade. Estamos percebendo aqui que, neste caso, a área do triângulo ABD é 11,07, a área do triângulo ADC é 4,98. Se eu fizer o quociente entre ambas, vai dar esse valor aqui, 2,22. Assim como o quociente entre esses dois comprimentos aqui vai dar 2,22 também. Se eu movimentar este ponto ao longo de uma reta paralela, ou seja, se eu não alterar a altura dos triângulos, vejam que os quocientes eles continuam iguais também. Gostaria de reforçar que esta propriedade ela não exige que os dois triângulos estejam colados um no outro. E por essa razão também eu promovi essa separação entre os triângulos e a gente percebe que, ainda assim, eles continuam tendo a propriedade de que as duas razões têm exatamente o mesmo valor. Novamente, isso é uma coisa que pode parecer bastante simples e bastante trivial do ponto de vista da demonstração da veracidade dessa fórmula. Porém, enxergar as coisas do jeito que a gente está mostrando aqui pode ser uma grande mão na roda em exercícios que virão a seguir. A segunda ferramenta que eu tenho para mostrar para vocês é puramente algébrica, mas acreditem em mim, ela pode salvar vidas no futuro. Vamos ver. Considere números reais A, B, C e D, de modo que os denominadores das frações que eu vou escrever a seguir nunca possam se anular. Então vai acontecer o seguinte. Suponha que a fração A sobre B seja igual à fração C sobre D. Eu vou chamar de um número real K para simplificar. Se isso ocorre, então, podemos subtrair os numeradores, podemos subtrair os denominadores, e o resultado desta fração vai ser o mesmo das frações originais. Novamente, é um resultado algébrico bem simples, porém pode salvar vidas no futuro. Já deixem anotados aí.
Muito bem, completando agora a terceira ferramenta que trouxemos para vocês nesse vídeo, viemos aqui com um clássico da geometria plana, é o teorema da bissetriz interna. Vamos ler juntos. Considere o triângulo ABC abaixo e suponha que AD é bissetriz interna do ângulo A neste triângulo. Então, podemos dizer que o tamanho do segmento BD dividido pelo tamanho do segmento DC vai ser igual ao tamanho do segmento AB dividido pelo tamanho do segmento AC. Em outras palavras, a razão dos lados que determinam o ângulo A, que são C e B, vai ser igual à razão das porções correspondentes em que a bissetriz divide e decompõe o lado oposto ao ponto A, ou ao ângulo A. Isso aqui nos diz o teorema da bissetriz interna. Apesar de que a gente não vai apresentar a demonstração deste resultado aqui, eu gostaria de apresentar para vocês uma animação para trazer mais intuição para vocês. Vejamos no GeoGebra que eu preparei aqui sobre o teorema das bissetrizes. Consideremos aqui a parte das bissetrizes internas. Vou ativar essa parte para vocês verem. E percebam que eu já comecei aqui com um triângulo isósceles de propósito. Ele é isósceles em que os lados AB e AC são iguais. Eles têm a mesma medida. E, portanto, essa bissetriz que aqui está representada na tela, ela também é altura. E não é difícil perceber que ela vai ser mediana e, portanto, os segmentos BD e DC terão o mesmo comprimento. Se a gente considerar o quociente desses dois segmentos, a gente vai ver que eles, obviamente, o quociente vai resultar em 1. Como o triângulo é isósceles, sabemos que o quociente entre B e C também vai resultar em 1. Portanto, nesse caso é fácil de a gente enxergar que o teorema das bissetrizes internas ele é verdadeiro. Agora, se eu modifico o triângulo ABC para ele ficar não isósceles, como nesse caso que estamos vendo aqui, já percebemos de cara que a bissetriz ela deixa de ser mediana. E, portanto, o comprimento do segmento BD é diferente do comprimento do segmento de CAD. Porém, se a gente considera o quociente entre eles, DC dividido por BD, aqui dá 2,03. Se a gente pegar a medida do segmento AC dividido pela medida do segmento AB, vai dar também 2,03. Para vocês conferirem, aqui está a medida do segmento AC, 9,33, e a medida do segmento AB, 4,59, e aí o quociente vai dar exatamente 2,03. E estamos vendo aqui, portanto, de uma maneira mais intuitiva, com essa animação no GeoGebra, a realização do teorema das bissetrizes internas, completando, portanto, a nossa sequência aí de ferramentas para nos prepararmos para a demonstração do teorema de Ceva. Agora chegamos na hora da verdade. Vamos entender em detalhes o teorema de Ceva e também a sua demonstração. Acompanhe comigo. No triângulo ABC abaixo, estamos considerando os pontos D, E e F, respectivamente, sobre os lados BC, CA e AB. Gostaria de deixar claro que vamos ainda reforçar o porquê da escolha ter sido feita deste jeito e nesta ordem. Veja que o ponto D está oposto ao ponto A, o ponto E está oposto ao ponto B e o ponto F está oposto ao ponto C. Se nós entendermos o porquê dessa escolha ter sido feita desse jeito, vamos perceber que é possível memorizar essa fórmula de uma maneira muito mais tranquila. Esse teorema está nos dizendo o seguinte: considerando as sevianas AD, BE e CF, elas vão ser concorrentes, o que é um fato geométrico, se e somente se esse produto der 1, que é um fato algébrico. Então,
está aqui claramente percebida a relação entre um comportamento geométrico e o comportamento algébrico, trazida pelo Teorema de Sevres. Outra coisa que devo ressaltar é que essas sevianas, elas não precisam ser apenas aquelas clássicas que estamos acostumados a lidar. Bissetrizes, medianas, alturas, elas podem ser quaisquer sevianas que estivermos a considerar e que são concorrentes. Poderia acontecer, por exemplo, que esta seviana fosse uma bissetriz, essa outra fosse uma mediana e essa outra fosse uma altura, ou poderia acontecer que essa outra fosse uma seviana qualquer de nenhuma dessas três classes. Vamos entender melhor a demonstração deste teorema. Para isto, nós vamos utilizar de cara a primeira ferramenta apresentada nesta aula, que é o lema das áreas. Percebam que, ao considerarmos primeiramente a seviana em A, eu vou escrever isso aqui. Nós vamos ter o seguinte: o triângulo ABC claramente fica decomposto em vários subtriângulos menores. Como é que funciona isto? Estamos pensando aqui, primeiramente, no triângulo ABD e no triângulo ADC. Usando o lema das áreas, que nós já vimos anteriormente, concluímos facilmente que a razão entre as áreas desses dois triângulos vai ser exatamente a razão entre os comprimentos desses dois segmentos. Isso está escrito aqui. BD sobre CD é igual à área de ABD dividido pela área de ACD. Eu vou, inclusive, chamar a área de ABD de um certo A área do ACD de um certo número B. Mas veja que, além desses dois triângulos, nós poderemos pensar nesses outros que estão aqui sendo indicados agora. Esses são o triângulo BPD e o triângulo PDC. Claramente, o quociente entre as áreas desses dois triângulos vai corresponder exatamente ao quociente entre os tamanhos desses segmentos BD e DC, sendo, portanto, iguais às substituições dos valores anteriores no quociente. Se a gente chamar a área do triângulo PBD de um certo número C e a área do triângulo PCD de um certo número D, nós poderemos agora usar a nossa segunda ferramenta da aula de hoje para indicar que estas duas frações sendo iguais deverão obrigatoriamente ser iguais a esta outra fração aqui. Agora vejamos o que esta conta algébrica de subtração representa no comportamento geométrico da nossa análise. Temos o triângulo ABD, tendo sua área subtraída da área do triângulo PBD, restando apenas o triângulo que está destacado aqui de roxo, o triângulo PAB. De forma análoga, no lado direito, nós temos a área do triângulo ABD subtraída da área do triângulo PDC, e isso resta apenas a área do triângulo PAC. Vamos estar escrevendo isso aqui, a área de PAB dividida pela área de PAC. E vamos anotar aqui isto na nossa caixa de resultados intermediários, porque a gente poderia também pensar na seviana partindo de B. Vamos ter um resultado análogo. A gente poderia pensar agora na seviana desse jeito, e aí teríamos um ponto E,
E vamos concluir que, de forma análoga, CE dividido por EA vai ser exatamente igual à área de... Será que vocês conseguem adivinhar aí? Analogamente, isso vai nos dar a área deste triângulo dividida pela área deste triângulo. Então, vamos ter o triângulo BPC, tendo sua área dividida pela área do triângulo BPA. E se considerarmos a seviana agora em C, vamos ter de forma análoga. Vejam se vocês já conseguiram perceber como as coisas vão funcionar. Teremos aqui o ponto F, e teremos que AF dividido por FB vai ser igual a área do triângulo CPA dividida pela área do triângulo CPB. Como conclusão, nós estaremos juntando as três informações, indicando que BD sobre CD vezes CE sobre EA vezes AF sobre FB isso vai ser igual a quê? Área de PAB sobre PAC vezes a área do PBC sobre a área do PBA vezes ainda a área do CPA vezes CPB, ou dividida pela área do CPB. Claramente a gente vai poder cancelar várias coisas aqui. E isso vai nos dar exatamente igual a 1. Como queríamos demonstrar a parte da ida da nossa demonstração. Muito bem, e a volta, como é que seria? Para demonstrar a volta deste teorema, vamos utilizar a estratégia de demonstração por absurdo. Essa ideia é muito comum nas demonstrações de matemática e, em particular, em certos resultados de geometria que vamos apresentar, ela vai ser realizada exatamente desta forma. Dica: para o teorema de Menelaus, a volta do teorema, a volta da demonstração do teorema, vai ter uma estrutura de prova muito parecida, usando demonstração por absurdo, com a construção semelhante à que nós estamos fazendo aqui. Fiquem ligados nas próximas aulas. Mas vejamos a demonstração da volta do teorema de Seva. O teorema nos afirma que se nós já sabemos que temos 3 pontos nos lados de um triângulo, de modo que
os produtos desses quocientes resultam exatamente em 1, obrigatoriamente implica que as 3 sevianas correspondentes elas têm que ser concorrentes. Para demonstrar isto, suponha por absurdo que a seviana CF não seja concorrente com a seviana BE e a seviana AD. Se isso acontecer, considere um ponto F', que não vai ser o ponto F a priori, e que será tal que essa seviana CF' ela é concorrente com as outras duas. Então, esta afirmação aqui quer nos dizer que AD, BE e CF são sevianas concorrentes. Nós já demonstramos a ida do teorema de Seva. Então, nós temos que, só fazendo uma correção, eu escrevi F, mas na verdade aqui seria F', já que, por construção, estamos supondo por absurdo que o F ele não gera uma seviana concorrente com as outras, mas o F' gera. Pela ida do teorema de Seva, nós temos obrigatoriamente que AF' sobre F'B vezes BD sobre DC vezes CE sobre EA tem que ser igual exatamente a 1. Ora, mas nós já temos por hipótese que isso daqui também é igual a 1. Como essas duas expressões são iguais a 1, eu posso dividir uma pela outra. E o resultado vai nos dar o seguinte. Eu vou chamar isso daqui de expressão número 2 e eu vou chamar isso daqui de expressão número 1. E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai dividir um por 2, a expressão 1 pela expressão 2. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter que, no final das contas, AF' sobre F'B vai ser exatamente igual a AF sobre FB. E, portanto, o que é que vai acontecer? Nós temos que o ponto F e o ponto F' estão entre A e B, e tanto o ponto F quanto o ponto F' dividem o segmento AB na mesma proporção. Ora, isto não quer dizer senão outra coisa. Isso implica que F tem que ser igual ao F'. É a única forma dessa igualdade ser verdade, porque só assim esses dois pontos que estão entre A e B vão dividir esse segmento na mesma proporção. Isso conclui a nossa demonstração e nos permite ir agora para a seção de exercícios. Antes de avançarmos para os exercícios, vamos fazer uma pausa importante para nos lembrarmos de algo que vai nos ajudar bastante a fazer com que nossos alunos aprendam a gravar facilmente a ordem das fórmulas do Teorema de Seva. Vejamos.
Perceba que a fórmula apresenta esse aspecto. Se a gente olhar para o segmento BD, veremos que o próximo na fórmula é o segmento DC. E o próximo vai ser o segmento CE. E o próximo vai ser o segmento EA. O próximo sendo o segmento AF. E por último o segmento FB. Todos eles estão descritos aqui na fórmula. E pensando desse jeito, fechando este ciclo, fica muito mais fácil de nos lembrarmos da expressão atrelada ao Teorema de Seva. Nós poderíamos ter começado de qualquer outra ordem, poderíamos começar daqui, daqui ou daqui, não faz diferença. A gente poderia inclusive começar do meio, fazer daqui para cá, depois daqui para cá, daqui para cá, depois daqui para cá, daqui para cá, depois daqui para cá. A gente basicamente estaria invertendo essas frações e o resultado continuaria sendo 1. Certo? Então eu acredito que desta maneira ninguém mais vai esquecer de como montar a expressão do Teorema de Seva que faz esses quocientes num produto serem iguais a 1. Muito bem, vamos começar aquecendo os motores com um exercício que é um clássico e muito fácil também de ser resolvido. Demonstre que as três medianas de um triângulo concorrem em um único ponto. Vejam que estamos falando de um triângulo qualquer, ele não precisa ser isósceles, ele não precisa ser equilátero. E como é que a gente vai fazer isto usando o Teorema de Seva? Bom, se a gente traçar as medianas, que são sevianas especiais, a gente vai perceber que a razão em que os lados opostos são divididos, ela é muito fácil de ser descrita. Como a MA é mediana, isso implica que BMA é igual a MAC, o que implica que BMA dividido por MAC é igual a 1. Analogamente, CMB dividido por MBA é igual a 1 e AMC dividido por MCB é igual a 1. Claramente, temos BMA sobre MAC, acho que a essa altura todo mundo já percebeu onde a gente quer chegar, vezes CMB dividido por MBA, vezes AMC dividido por MCB, isso é igual a 1. Eu vou chegar essa parte um pouco mais para cima, para a gente ter um espacinho aqui para escrever. Pela recíproca do Teorema de Seva,
temos que AMA, BMB e CMC são sevianas concorrentes, como queríamos demonstrar. Resolvemos, então, o primeiro exercício da nossa aula. Vamos para o próximo. Para o próximo exercício, temos algo que eu considero de nível intermediário. Isto vai exigir de nós o entendimento de uma certa propriedade que nós já vimos no início desta aula. Vamos ler juntos. Prove que as três bissetrizes internas de um triângulo concorrem em um único ponto. Como proceder neste caso? Aqui nós vamos lançar mão de uma propriedade que vimos no início da nossa aula, o teorema das bissetrizes internas. Relembrando, o que é que esse teorema nos diz? Ele vai nos dizer que o quociente entre os lados que formam um ângulo vai ser exatamente igual ao quociente dos pedaços, dos tamanhos dos pedaços que a bissetriz determina no lado oposto. Então, eu já vou escrever aqui que, pelo teorema da bissetriz interna, temos que BD sobre DC vai ser exatamente igual a AB sobre AC. Ou seja, o quociente desses pedaços que a bissetriz decompõe no lado oposto vai ser exatamente o quociente das medidas dos lados que determinam aí o ângulo A. Além disto, se a gente aplicar o teorema das bissetrizes internas para a bissetriz do ângulo B, vamos ter uma conclusão semelhante. Então, a gente vai ter que o quociente das medidas dos pedaços que ele determina, que ele decompõe aqui no lado oposto, CE dividido por EA. Isso vai ser igual a BC sobre AB. E por fim, se a gente considerar agora a bissetriz relativa ao ângulo C, teremos que AF dividido por FB é exatamente igual a CA dividido por CB. Ora, claramente, isso nos permite concluir que BD sobre DC vezes CE sobre EA vezes AF sobre FB é igual a B sobre AC vezes BC sobre AB vezes CA sobre CB. O que claramente vai nos permitir cancelar várias dessas estruturas aqui. Resultando exatamente em 1. Pela recíproca,
do teorema de Seva, temos que as sevianas correspondentes a D, BE e CF são concorrentes. Como queríamos demonstrar. Vejam que o teorema das bissetrizes internas parece que já foi montado para ser muito bem associado com o teorema de Seva, não é verdade? E aí temos a solução de mais um exercício em nossa aula. Muito bem, chegamos ao terceiro exercício da aula de hoje e eu gostaria que vocês lessem junto comigo. Ele se trata de um exercício que eu considero um exercício de Olimpíadas, apesar de que não é um exercício tão difícil assim. Ele é um pouco desafiador, pois exige que o aluno perceba algumas estruturas que não estão tão claras no início do problema e no enunciado. Vamos ver. Seja ABC um triângulo e considere o ponto P pertencente ao segmento AB e o ponto Q pertencente ao segmento AC. De modo que o segmento PQ é paralelo ao segmento BC. Considere como M a denominação do ponto médio do segmento BC. Demonstre que as retas PC, QB e AM devem obrigatoriamente ser concorrentes. Vamos lá? Primeiramente, eu vou marcar aqui essas retas ou esses segmentos. Para a gente conseguir visualizar melhor. Bom, no desenho a gente está percebendo que a coisa está funcionando, ou seja, eu tentei fazer um desenho o mais fiel possível em relação ao enunciado, e batendo o olho aqui a gente percebe que parece que realmente, quando fazemos um segmento C paralelo a um dos lados e traçamos as sevianas correspondentes desse jeito, se a terceira seviana for uma mediana, obrigatoriamente ela tem que encontrar essas outras duas sevianas no mesmo ponto, elas têm que ser concorrentes, né? Então a gente tem que dar um jeito de explicar por que isso é verdade sempre. Caso você tenha alguma ideia ou queira testar uma hipótese, dá uma pausa neste vídeo, faz alguns rabiscos, faz um rascunho para ver se a sua ideia dá certo. Eu vou apresentar aqui a forma como eu pensei na demonstração deste exercício, e ela envolve justamente um outro grande clássico da geometria plana, que é o Teorema de Tales. O Teorema de Tales nos diz que, se nós temos um feixe de paralelas cortadas por uma transversal ou por transversais, vamos decompor essas transversais em pedaços proporcionais. Como assim? A proporção desse daqui neste vai ser igual à proporção desse daqui neste, que vai ser igual à proporção deste neste daqui, tá? Então, pelo Teorema de Tales, sabemos que a P sobre PB é igual a Q sobre QC. Vamos guardar essa informação aqui por enquanto. E aí eu vou explicar para vocês por que eu recorri ao Teorema de Tales. Pensem comigo do ponto de vista estratégico.
Se eu quero demonstrar que esse exercício é verdade, e eu estou num contexto em que eu posso usar o teorema de Seva, eu vou querer demonstrar que isto sobre isto, vezes isto sobre isto, vezes isto sobre isto, tem que ser igual a 1. Concordam comigo? Então, eu vou botar aqui nossa meta. AP sobre PB BM sobre MC CQ sobre QA. Isso tem que ser igual a 1. Já sabemos que, como M é ponto médio de BC, isso implica claramente que esse quociente aqui no centro ele vai ser exatamente igual a 1. E aí eu vou recorrer à nossa conclusão que tiramos a partir do teorema de Tales. Vou chamar essa expressão aqui de estrela e vou dizer que por estrela vemos claramente que AP sobre PB vezes QC sobre AQ tem que ser igual a 1. Isso nos permite alcançar a meta. Eu vou chamar essa outra equação aqui de estrela. Isso mostra que a equação estrela é verdadeira. Será que eu vou conseguir desenhar uma estrela? Pronto, vamos lá. É válida. Pela recíproca do teorema de Seva, temos que BQ, CP e AM são concorrentes. Sempre. E assim conseguimos finalizar mais este exercício. E aí, conta para mim, o que é que você achou da demonstração, da ideia proposta e da estratégia que a gente conseguiu performar aqui? Muito bem, chegamos ao fim do nosso primeiro encontro. Hoje nós trilhamos um longo percurso. Começamos pela intuição física por detrás do equilíbrio, passamos pelo rigor do lema das áreas e chegamos a uma ferramenta muito importante e muito forte, que é o Teorema de Seva. Nós vimos também que o baricentro, o incentro e outras construções complexas de Olimpíadas de Matemática não são casos isolados. Elas são manifestações de uma certa lei de proporções. E para quem fica em sala de aula, a mensagem que deixamos é: a geometria não é e não precisa ser um emaranhado de linhas sem sentido. Quando nós ensinamos os nossos alunos a identificar as sevianas, a performar aquele ciclo em volta do triângulo para identificar os pontos certos e a fórmula do teorema de Seva, estamos transmitindo a eles segurança. Estamos mostrando
que um certo problema visual, geométrico, que pode parecer complexo, na verdade pode ser convertido em uma equação algébrica que o aluno consegue resolver. Mas e se mudarmos a pergunta? Hoje nós estudamos o caso em que três retas se encontram em um único ponto. Na próxima aula, nós vamos analisar a situação em que três pontos se encontram sobre uma única reta. Vamos sair da concorrência e entrar no mundo da colinearidade. Eu aguardo vocês lá para desvendarmos o Teorema de Menelaus juntos e completarmos essa visão sobre a geometria olímpica. Até lá e bons estudos!